Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos resolver uma questão que caiu no concurso da EAR no ano de 2007. A questão aborda o conteúdo de logaritmos. Antes de iniciarmos a resolução, vamos fazer uma breve revisão sobre o conceito de logaritmo. O logaritmo de um número b na base de c será o número d, tal que a base c elevada a d vai ser igual a b. O b é chamado de logaritmano. O c é chamado de base. E o d, que é o expoente, é o logaritmo. Para que esse logaritmo exista, o meu logaritmano tem que ser maior do que zero. A minha base tem que ser maior do que zero. E a base tem que ser diferente de 1, porque não faz sentido calcular logaritmo de base 1. Porque todo 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. Dito essa definição de logaritmo, vamos para a resolução da questão. Sendo a maior do que zero e a diferente de 1, o conjunto solução da equação 10 elevado a log de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base A é igual a 6 elevado a log de 10 na base A. Do lado direito da equação, não vemos problema algum, já que o 10 é um número positivo, que é o logaritmano. A base já obedece à condição de existência de logaritmo, que é um número diferente de 1 e um número positivo também. Porém, do lado esquerdo da equação, o expoente é um logaritmo, cujo logaritmano é x ao quadrado menos 3x mais 2. Esse logaritmano, pela definição de logaritmo, tem que ser um número positivo. A base é a e, conforme anunciado, está dentro das condições de existência de um logaritmo. Então, nós devemos inicialmente estabelecer qual é a condição para que qual é a condição de existência desse logaritmo, de forma que nós temos que calcular quais valores de x satisfaz a condição de existência desse logaritmo do lado esquerdo da equação. Observe o seguinte, o logaritmando é uma função de segundo grau, cujo coeficiente que multiplica o x ao quadrado é positivo, então uma função de segundo grau com concavidade para cima. Sendo com concavidade para cima, ela vai assumir valores positivos para x menor do que o valor da menor raiz e para x com valores maiores do que a maior raiz. Então vamos calcular quais são as raízes dessa função. Vamos calcular o delta inicialmente, que é menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que no caso aqui dá menos 3 ao quadrado 9, 4 vezes 2 vezes 1, 8, o sinal negativo, então o delta é 1. Dessa forma, as raízes dessa função será menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2a. O a, no caso aqui que estou me referindo, é o coeficiente do expoente x ao quadrado. Então, uma das raízes da função vai ser mais 3, mais 1 dividido por 2, que é 2, mais 3 menos 1, que é 2 dividido por 2, que é 1. Então, a menor raiz aqui é 1 e a maior raiz é 2. E para que esse logaritmo aqui, que é o expoente da base 10, exista, o x tem que ser maior do que 2 ou o x tem que ser menor do que 1. Sabendo disso, vamos agora resolver a equação. 10 elevado ao logaritmo de x ao quadrado menos 3x
mais 2 na base A é igual a 6 elevado ao logaritmo de 10 na base A. Ambos os lados da equação nós temos os números positivos, pois 10 é um número positivo, então 10 elevado a qualquer número, independente de qual seja, vai ser um número positivo. 6 também é um número positivo, elevado a qualquer número, seja ele qual for, vai ser um número positivo. Sendo um número positivo, existe logaritmo, então a gente pode aplicar logaritmo em ambos os lados da equação. Aplicando logaritmo em ambos os lados da equação, nós teremos o logaritmo de uma potência. E por essa propriedade de logaritmo aqui, que eu vou escrever aqui em cima, log de x elevado a y é igual a y vezes log de x. Aplicando essa propriedade aqui em ambos os lados da equação, eu vou ter que log de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base A vezes o log de 10 é igual a log de 6, para ficar mais claro, é igual a log de 10 na base A vezes o logaritmo de 6. Log de 10 na base 10 é 1. Observe o seguinte nesse ponto da resolução. Eu tenho um logaritmo de 10 na base A, e do lado esquerdo da equação eu tenho um logaritmo dessa função de segundo grau na base A. Então eu vou passar esse logaritmo dividindo. Eu vou ter que logaritmo de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base A sobre o logaritmo de 10 na base A é igual ao logaritmo de 6. Quando eu falo logaritmo de 6, subentende-se que a base é 10, porque eu posso omitir a base 10. Observe o seguinte, novamente, no lado esquerdo da equação. Eu tenho uma razão entre dois logaritmos que possuem a mesma base. Eu posso aplicar aqui de uma maneira inversa uma mudança de base. Vamos lá, vamos relembrar mudança de base de logaritmos. Se eu tenho um logaritmo de b na base c e quero mudar para uma base d, como eu faço? Eu aplico a nova base no logaritmano, base d, log de b na base d, e aplico o logaritmo da base original sobre a nova base, que é log de c na base d. Ou seja, numa razão entre dois logaritmos cuja base do numerador e do denominador são iguais, o logaritmano se mantém e a base do logaritmano do denominador passa a ser a base do logaritmo, se eu quiser fazer uma mudança de base invertida. E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, dessa forma, o que nós teremos? Abrir um espaço aqui. Vamos lá. O que nós teremos aqui? Que o logaritmo de x ao quadrado menos 3x mais 2, que agora vai estar na base 10, é igual ao logaritmo de 6, que também está na base 10, porque aqui está omitido, mas quando não se diz nada, conforme dito anteriormente, é mesmo que dizer que está na base 10. Dessa forma, se nós temos logaritmos de mesma base sendo iguais, significa que os logaritmanos são iguais. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 6.
Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 menos 6 é igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, teremos que x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. Delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4 é 16. 25. Então as raízes que satisfarão essa equação vai ser menos 3. Serão menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 5, sobre 2 vezes a. Menos 3 mais 5, 8, dividido por 2 é 4. E a segunda raiz que vai satisfazer é menos 3 mais 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Então as duas raízes que satisfazem essa equação é igual a x igual a 4 e x igual a menos 1. Agora o que nós temos que ter o cuidado de fazer? Nós temos que ter o cuidado de verificar se essas raízes estão dentro da condição de existência. O 4 é maior do que 2, então satisfaz a existência. O menos 1 é menor do que 1, então satisfaz a existência. Considerando o enunciado que nos foi dado, a resposta estaria dentro do conjunto C. Ou seja, o conjunto de solução da equação, que é 4 e menos 1, estaria contido no conjunto C. O menos 1 está no conjunto C e o 4 também está no conjunto C. Então a resposta dessa questão seria a alternativa C. Bem, pessoal, é isso. Essa questão aqui da EA é bastante interessante, pois aborda diversos conceitos importantes no que se refere à teoria que envolve logaritmos. O candidato, o estudante, né, tem que estar atento a todas as propriedades, após calcular a resposta, verificar se realmente a resposta está dentro das condições que satisfarão a existência desse logaritmo, que é esse expoente, logaritmo de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base A. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E um forte abraço e até as próximas resoluções.